Aqui estamos novamente e vamos agora para Marcos 14. A consulta dos sacerdotes também se encontra em Mateus. A Páscoa foi instituída por Deus na saída do Egito, que é Pissá. Pissá é Páscoa. Significa passar por cima. O espírito da morte passou por cima das casas que tinham sangue do cordeiro. Os principais dos sacerdotes continuavam buscando como prenderiam a Jesus. Como Jerusalém estava cheia de peregrinos, as autoridades judaicas temiam um tumulto e, consequentemente, sofresse intervenção de Roma. O jantar em Betânia, também em Mateus. No livro de João, a mulher é nomeada como Maria de Betânia, que trazia um unguento de nardo puro, que vinha da Índia. Seu valor equivalia a quase o salário de um ano de serviço. Quando eles começam a discutir que a mulher poderia ter dado o unguento para socorro dos pobres, Jesus declara que os pobres sempre estarão conosco, mas ali ela ungiu seu corpo para a sepultura. Na tradição judaica, eles usam o lavar dos corpos e o perfume antes de baixar a sepultura. Eles preparam o corpo. O perfume da traição também está em Mateus. No livro de Mateus é definido o valor que Judas recebeu, 30 moedas de prata. Aqui não se fala, mas em Mateus é falado. A última Páscoa também está em Mateus. A Santa Ceia. O homem que carrega um cântaro, isso era incomum. Normalmente era um trabalho de mulheres. A tradição considera que o cenáculo para a ceia era a casa de Marcos. Quando estão assentados, Jesus diz que um há de traí-lo e revela que será aquele que meter com ele a mão no prato. Aqui Jesus institui a ceia e no final canta o hino. O hino era Halel, parte do Salmo 115 e do Salmo 118, que eram cantados no final das refeições na Páscoa. Pedro é avisado, também em Mateus. Aqui Jesus revela que vai morrer e ressuscitar, e já anunciava sua ida para a Galiléia. Pedro declara que nunca vai se escandalizar em Jesus, ao que Jesus revela que antes que o galo cante 2 vezes, Pedro vai negá-lo 3 vezes. Jesus no Getsemane, também está em Mateus. Jesus vai ao Getsemane orar e Pedro, Tiago e João vão com ele. Só que lá eles dormem, né? O tempo que Jesus fica em oração, os 3 ficam dormindo. Aí Jesus os acorda e daqui a pouco eles voltam a dormir novamente. E Jesus diz lá no final, né? E disse Abba. O hebraico incorporou a palavra aramaica Abba, isto é, pai querido. É um modo familiar de se dirigir ao pai, paizinho. É um chameguinho, né? Jesus disse, se possível, afasta o cálice, mas que não seja a minha vontade, né? Não seja o que ele quer, mas sim o que o pai quer. Nesta hora, os discípulos dormem. Jesus os acorda e anuncia que a hora é chegada. Jesus é preso. Também está relatado em Mateus. Aqui Judas entrega Jesus e marca sua traição com um beijo. Jesus é preso, então os discípulos fogem. Eu creio que só os 3 estavam ali, né? Porque eles vêm do Getsemane, né? Acho que só os 3. E mais Judas, né? Aqui em Marcos, cita um jovem que o seguiu envolto em um lençol sobre o corpo nu. E quando o pegam, ele larga o lençol e foge nu. Muitos consideram que esse jovem fosse o próprio Marcos. Até porque esse jovem só é citado nesse evangelho. Ele não está nem em Mateus, nem em Lucas e nem em João, só aqui. Então provavelmente era ele próprio que estava relatando esse fato, né? Jesus perante o Sinédrio, também em Mateus. O Conselho do Sinédrio, Suprema Corte, era formada por 71 conselheiros. Vinham de famílias influentes. Esse encontro se deu à noite, o que era ilegal. E ainda só teve testemunha de acusação, não teve testemunha de defesa, que também era ilegal, né? O Sinédrio tinha poder nas questões civis e religiosas na Judéia, mas não tinha poder de executar a sentença de morte. Por isso, eles precisavam convencer Roma que Jesus era réu.
A melhor maneira de convencê-los era declarar que Jesus traiu a César. O sumo sacerdote pergunta a Jesus se ele é o Cristo, filho do Deus bendito. Jesus disse-lhe: Eu sou. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. A partir daí, o sumo sacerdote rasga suas vestes, que era uma coisa comum, né? Quando eles ficavam desesperados, ficavam chocados, ficavam amargurados, eles rasgavam as vestes, considerando que ele falou uma blasfêmia, e o consideraram réu de morte. Jesus é condenado. Pedro nega Jesus, também está relatado em Mateus. Pedro vive exatamente o que Jesus já tinha anunciado. E quando Pedro se lembrou desse fato, ele chorou, né? Então é assim, essa parte final, né, de Jesus é bem emocionante, né? E a gente vê os últimos dias, os últimos momentos de Jesus, e a gente é sempre impactado, né? Toda vez que a gente lê, a gente é impactado pela palavra, tá bem? Amanhã nós não temos vídeo. Desejo um excelente domingo para você, que você possa colocar em dia sua leitura, seus vídeos, e segunda-feira nós estaremos novamente aqui cumprindo o nosso propósito, tá bem? Bom final de semana para você, que Jesus te abençoe e te guarde.